Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal do Estevão. Dessa vez, nós falaremos a respeito de uma temática também muito comum dos meus conservadores e tradicionais, que trata a respeito das revoluções, as revoluções ocorridas dentro e no seio das sociedades tradicionais. Em um primeiro momento, nós vamos abordar aqui a sociedade hindu. Para os hindus, a realidade material, o que eles chamam de Prakriti, é animada por três tendências, por três vetores existenciais, que a gente pode dizer assim, né? Que é o princípio do Sattva, né? Que é o princípio iluminativo, o princípio expansivo, enfim, o princípio mais ligado ao espírito, o princípio Rajas, que é o princípio mais intermediário, e o princípio Tamas, né? Que é o princípio justamente descendente. Enquanto Sattva é o princípio ascendente, Tamas é o princípio descendente, um princípio ligado mais à Terra mesmo, é um elemento mais telúrico, né? Esses são vetores da existência. Quando esses vetores se apresentam em determinado indivíduo, eles vão determinar mais ou menos a tendência que aquele indivíduo vai ter, de certo modo, um conceito que no Ocidente nós chamamos de vocação, talvez, a predisposição. Isso está associado, inclusive, à própria teoria dos temperamentos. Ao indivíduo mais associado ao princípio Sattva, ele tem uma vocação mais sacerdotal, mais contemplativa, mais intelectual. Ao indivíduo associado mais ao princípio Rajas, ele tem uma vocação mais guerreira, real. Enfim, ao indivíduo associado ao princípio tamático, né, telúrico, ele vai ter uma vocação mais associada aos bens da terra, portanto, ou um comerciante, né, um vaishya nos termos hindus, ou um operário, enfim, um camponês. Vejam, aqueles associados ao princípio sattva são os sacerdotes, os intelectuais, os contemplativos, que em termos hindus são chamados justamente de brahmins, né? Ou os brahmanes, enfim, a casta dos brahmanes. São eles que devem governar uma sociedade hindu tradicional. Por outro lado, aqueles animados pelo princípio rajas, intermediário, né, são indivíduos guerreiros, né, e, portanto, pertencem à casta dos kshatriyas, né, justamente desses reis guerreiros, enfim, que garantem a segurança de uma sociedade de aristocratas. Por outro lado, aqueles associados ao tamas ou vão ocupar a posição dos vaixás, que são os comerciantes, burgueses, enfim, ou então dos shudras, operários, proletários, né, camponeses, de modo geral. Existe ainda uma quarta, na verdade a gente se considera uma casta, né, mas uma quarta classe de pessoas que seria a dos Dalit, né, ou dos Paryas, que são simplesmente os sem castas, que são aqueles que realmente violam as leis hindus, aqueles que estão realmente à margem da lei, à margem da sociedade, né? Então, o hinduísmo concebe bem essa teoria de castas, né? Essa sociedade bem hierarquizada, e eles associam as idades, né, e a decadência justamente de uma sociedade ao predomínio de cada casta. Então, nós vamos ter ao domínio justamente dos sacerdotes, nós vamos ter a associação, portanto, com o Satya Yuga, que seria essa idade ideal, enfim, essa idade onde justamente os sacerdotes ordenam todo o corpo social e são obedecidos em harmonia pelos Vaishyas, pelos Kshatriyas, enfim, pelos membros da sociedade hindu. A decadência do Satya Yuga, nós temos a sucessão, portanto, do Tetra ou Treta Yuga, né? Na qual justamente os guerreiros já têm um papel maior, uma predominância maior. A sucessão do Treta Yuga, nós temos o Dvapara Yuga, né? Que seria essa terceira idade, né? E a decadência, portanto, do Dvapara Yuga, nós vamos ter um período de completo caos e instabilidade, que é o Kali Yuga. Justamente esse nome por causa da deusa Kali, né? Que é a deusa que tudo devora, enfim, que tudo põe fim, né? Que acaba com todos os padrões, que torna tudo líquido e fluido. Exatamente como, de certo modo, é a noção de modernidade, né, que nós temos, né? Se a gente for ver o Baum, por exemplo, fala muito em modernidade líquida, porque é uma era na qual nós estamos, em que tudo se move com muita facilidade, tudo se muda com muita facilidade. Não há mais padrões fixos, não há mais valores sólidos, relações afetivas sólidas. Tudo está sujeito a um devir, né, constante. A única coisa que a gente pode dizer que é constante na modernidade é isso mesmo, né, a própria mudança pela mudança, o devir pelo devir. Nada há de mais estável, nada há de mais sólido, né? E o que a gente enxerga é justamente esse caos completo desordenado. Então essa é a era do Kali Yuga, né? A era onde justamente há o domínio das paixões mais baixas, né? E justamente de indivíduos, né, que estão no poder na sociedade, que são governados por suas próprias paixões e, portanto, impõem suas paixões a todos os seus governados, né? Então essa é a era de Kali. Por outro lado, dentro do Ocidente, nós vamos ter uma concepção parecida.
nós vamos ter, por exemplo, essa concepção das idades por parte de Hesíodo, que vai dizer, que vai dividir as eras, né, da humanidade em 4: a idade do ouro, que seria essa era mais sacerdotal; a idade da prata, essa era mais guerreira; a idade do bronze, né, enfim, e uma última decadência, que seria o equivalente ao Kali Yuga dos hindus, seria a idade de ferro. O ferro que também é um material que oxida fácil, portanto que se deteriora muito fácil, portanto seria uma idade em que tudo também é instável, é volúvel, em que tudo se modifica, né? Platão, na sua República, traça uma correspondência entre justamente as castas e a alma individual humana. Ele vai separar em primeiro momento, ele vai, né, analisar em primeiro momento a estrutura da alma humana. Platão vai dizer que a alma humana vai ser formada por inteligência, vontade e sensibilidade. A inteligência é esse elemento mais intelectual, né? E, portanto, os indivíduos mais voltados para, que têm sua inteligência mais acurada, mais voltados para a inteligência, são os indivíduos mais voltados à filosofia, né, e à busca por coisas mais elevadas, à contemplação. Ele vai dizer que são esses indivíduos que deveriam governar. É por isso que Platão vai ter a ideia da sofocracia, né, de um governo de sábios, de um governo de reis ou de um rei filósofo, né. Por outro lado, a alma humana também é formada pela vontade, né, que é esse elemento irascível, do querer alguma coisa. A vontade já tem que sempre estar subordinada à inteligência, é natural que seja assim. Você só quer aquilo que você conhece, aquilo que você sabe. Você age para alguma coisa e você tem que saber justamente esse fim. A gente não age de modo desgovernado, justamente de modo cego. Então, mas vai haver alguns indivíduos em que esse elemento da vontade, né, esse irascível que ele chama, prepondera. Esses indivíduos são propriamente os guerreiros, aqueles que garantem a segurança de uma sociedade. Os policiais, os militares, os aristocratas e assim por diante. E há ainda a sensibilidade, né, que são as nossas paixões, que aí vão se dividir em elementos mais sensíveis e mesmo em necessidades mais básicas mesmo. Nossa necessidade que nós temos de nos alimentarmos, né, de nos reproduzirmos, né, com relação à sexualidade, e assim por diante, né, de descanso, de repouso, enfim. Quando essas necessidades mais básicas predominam no indivíduo, ou a busca delas, nós vamos ter a classe dos camponeses, né, que justamente são ligados à terra, são esse elemento mais telúrico e produzem, portanto, a alimentação de uma sociedade. Os burgueses e comerciantes que vendem esses produtos, também se preocupam com a acumulação de metais, de dinheiro, enfim. E mesmo os operários também que trabalham, os servos e assim por diante. Então nós vamos ter essa divisão do indivíduo, né, da alma individual humana, né, em inteligência, vontade, sensibilidade e necessidades, né, e paixões mais básicas. Do mesmo modo que na sociedade nós vamos ter o equivalente a cada aspecto da alma humana. Nós vamos ter, portanto, os ex-filósofos, que deveriam estar no topo, né, da pirâmide, a sofocracia de Platão, né, justamente. Nós vamos ter os militares, os reis guerreiros, enfim, que os guerreiros, os militares aristocratas, né, que são animados por esse elemento mais irascível, que garante a segurança da sociedade, que vão ajudar justamente que vão atuar nas guerras, na expansão, né, da polis. E nós vamos ter, portanto, também, por último, o elemento ou camponês, ou operário, ou artesão, burguês, enfim, que formaria um terceiro e um quarto estado ao mesmo tempo, né? Se a gente for ver um terceiro no sentido de que seria a burguesia, o quarto, né, os proletários, os camponeses, enfim, mas que vão formar ali, em conjunto, de certo modo, um terceiro estado que vão cuidar das coisas materiais mesmo, que vão garantir a sobrevivência material da sociedade, né? Por meio da produção de manufaturas, da produção de bens mesmo materiais, né? Da acumulação de capital e assim por diante. Então, veja que Platão ele associa então, os aspectos da alma humana com os membros, né, com as castas de uma sociedade. Nesse mesmo livro, A República, Platão também vai desenvolver toda uma reflexão a respeito da justiça. Para os romanos, a justiça é justamente dar a cada um o que é seu, né? O sum cuique tribuere, do digesto romano, de Ulpiano, né? Para Platão, então, a justiça é justamente dar a cada um também o que lhe é devido. Portanto, a inteligência deve ser dado o que a inteligência mesmo exige. Como ela é a parte mais elevada, é ela que deve comandar todo o organismo, né, espiritual anímico humano. Ela deve estar acima. Não à toa, né, o nosso cérebro está realmente acima de tudo, isso aqui na nossa cabeça. Então ela deve estar acima, inclusive, da vontade. A vontade que é simbolizada pelo coração, que se subordina à inteligência. E a vontade deve estar acima das outras paixões mais básicas. Então, quando isso está tudo ordenado, está tudo bem disposto, o indivíduo, nós temos a justiça. Nós temos um indivíduo que, para Platão, é, portanto, justo. Do mesmo modo, na sociedade, quando aqueles que se ordenam a partir da inteligência governam e estão no topo, né, e ensinam aqueles que se ordenam a partir da vontade a atuar para eles, em função deles, e os que justamente se movem pela vontade, ordenam e garantem a segurança de uma sociedade para que justamente
aqueles que buscam a sua sobrevivência material sobrevivam também, se perpetuem e garantam a própria existência da sociedade, nós vamos ter também uma sociedade justa, na qual, onde os reis filósofos ordenam, justamente mandam, estão no topo, os guerreiros, né, obedecem e atuam conforme os princípios desses reis filósofos, e aqueles que estão ali, né, trabalhando, seja na agricultura, seja no comércio, seja no artesanato, né, eles têm também sua liberdade própria garantida pelos guerreiros para justamente, né, perpetuar os seus ofícios, seus trabalhos e garantir, né, a sobrevivência de uma sociedade. Isso submisso sempre também ao que a caça intelectual prega e a que justamente a caça guerreira ordena. Portanto, quando isso ocorre numa sociedade, nós temos uma sociedade inteiramente justa, né? Uma polis justa para Platão é isso. Nessa discussão sobre justiça, nós vamos ter também alguns diálogos da sua república, né? Várias reflexões. Por exemplo, nós vamos ter um diálogo no qual um indivíduo vai dizer, olha, justiça é o interesse do mais forte. E o outro vai responder com o famoso mito, né? O mito de Giges, do anel. Olha, o indivíduo só é justo quando ele faz o certo, mesmo sem que ninguém esteja vendo. Então, se ele tivesse o poder de ter um anel na qual ele se torna invisível, ele mesmo assim mantém, né, a prática da verdade, da honestidade, então esse indivíduo é justo. Nesse momento, inclusive, alguns vão dizer que o justo teria de ser crucificado, né? Uma alusão, inclusive, muito curiosa, anos antes a nosso Senhor Jesus Cristo, porque o justo seria alguém que iria tomar os sofrimentos de todos aqueles causados por todos aqueles que praticaram injustiça, né? Então, o justo é aquele que, mesmo nos sofrimentos, continua praticando a virtude, continua praticando o bem, né? Mesmo que isso se torne muito penoso para ele, né? Mesmo que ele tenha de pagar com a crucifixão, com tudo isso. Então, isso também é interessantíssimo, esse trecho da República de Platão, né, que ele fala que haveria um justo que sofreria, que seria crucificado, enfim. E por outro lado, Platão vai ter essa visão de justiça, né, que é aí que ele vai dar sua visão de justiça mesmo, de uma sociedade de indivíduos que estão, portanto, ordenados, né, na qual a inteligência sempre governa e portanto, em correspondência àqueles que se ordenam pela inteligência, na qual a inteligência é o seu aspecto predominante, portanto, estão no topo, na liderança, né, na condução de uma sociedade. Né? É nesse mesmo contexto que Platão vai fazer alusão também ao seu mito da caverna, porque para Platão o papel dos reis filósofos seria justamente esse. Como eles são iluminados, né, eles contemplam mais a verdade, são iluminados por ela, porque justamente eles cultivam mais a sua inteligência, o seu intelecto, né, e portanto se dedicam à contemplação e à filosofia, eles estão mais na posse mesmo dessa luz, né, da verdade de todas as coisas, das ideias, que seria esse mundo perfeito. Portanto, cabe a eles justamente libertar os indivíduos da prisão, dessa prisão que seria simbolizada por uma caverna, na qual os indivíduos só veem a sombra, só veem o mundo das aparências. O rei filósofo ele vai ter esse papel de ser um agente verdadeiramente libertador. Ele vai ser aquele que traz à luz aquele indivíduo preso na caverna, preso às trevas. Portanto, ele mostra as coisas como elas são. E é por isso que ele deve governar toda a sociedade. Né? Então veja que tanto o mito de Giges quanto o mito da caverna vão ter um lugar muito importante, né, no conceito de justiça de Platão, na qual justamente os intelectuais, os filósofos, os sacerdotes, aqueles que estão próximos da luz, próximos da verdade, contemplam a verdade, justamente porque vivem uma vida para isso, vão ter a função de levar essa mesma verdade aos indivíduos que muitas vezes estão cegos pelas paixões desordenadas e pela ignorância mesmo, né, e pela mentira. Por outro lado, né, nós vamos ter também, por outro lado, essa ordenação social toda perfeita que Platão concebe como sendo justa, né, e que também já havia sido concebida pelos hindus, que também já tinha nessa concepção também Hesíodo na sua Teoria das Idades, ela começa a ser questionada, e a gente vai ver que a polis grega passa por uma série de revoluções. Platão mesmo explica como que se dá a degeneração dessa polis, né, e cada estágio seu. No primeiro momento, ocorre uma rebelião que é clássica na história de toda a humanidade, da caça guerreira contra a caça sacerdotal, né? Justamente porque os guerreiros, na sua ânsia pela nobreza, pela honra, passam a querer ou a guerra pela guerra e passa a desprezar a inteligência, passa a desprezar fundamentos, né, superiores e racionais para a sua vontade de agir. Se no indivíduo humano, muitas vezes, nossa vontade quer suplantar a inteligência, nosso querer quer estar acima da razão, na sociedade também, aqueles que justamente, né, vão às guerras, garantem a segurança de uma sociedade, o espírito mais militar, mais belicoso, ele começa a questionar esse espírito contemplativo, né? O espírito ativo começa a estar em conflito contra o contemplativo, né? E passa a querer justamente subordinar esse elemento intelectual ao voluntário, ao volitivo, né? Ao voluntarista, e a coisa começa a funcionar ao oposto, então, do que deveria ser. Não é mais a inteligência que está no topo, mas agora é a vontade.
e, portanto, os guerreiros são alçados ao poder máximo de uma sociedade. A sociedade passa a ser, então, governada por uma série de reis guerreiros que desprezam completamente qualquer fundamento superior, racional, contemplativo, né? Veem isso uma excessiva ociosidade e outros problemas. A classe sacerdotal passa, então, a ficar de joelhos ante os nobres, ante os aristocratas, ante os guerreiros de uma sociedade. Todo militar, ele gosta muito de guerras, de honras e de nobreza. A guerra passa, então, a ter um fundamento em si mesmo, e não mais um fundamento que seja para garantir a segurança de uma sociedade, para garantir a justiça, para preservar o bem comum, que são fundamentos, obviamente, de ordem racional, de ordem intelectual, né, que seriam dados pelos sacerdotes. A partir de então, a guerra pela guerra também começa a causar danos à sociedade, seja pelos excessivos gastos, a caça militar começa a ficar muito privilegiada. Isso gera inveja aos vaixás, no caso, os burgueses e comerciantes, e mesmo os próprios operários, que têm que trabalhar, né, para pagar impostos e taxas, para sustentar os gastos da caça militar, né, para sustentar excessivas guerras. A própria sociedade muitas vezes começa a ficar insegura e em risco por causa dessa excessiva belicosidade. Assim é que se tem, portanto, né, essa segunda revolta que se dá entre a caça dos comerciantes e dos burgueses, né, daqueles que buscam garantir o sustento material de uma sociedade, para com aqueles que vivem pela honra, né, para com os militares. Né? Isso vai gerar uma segunda revolução, que é a revolução na qual justamente passa a ser o fator predominante de uma sociedade do poder, o dinheiro. Né? Então nós vamos ter de uma aristocracia militar, de um governo sofocrático, né, de uma república, enfim, de sábios, enfim, de filósofos, de uma hierocracia, de um governo de sacerdotes. Nós vamos passar, portanto, para uma aristocracia militar, e depois nós vamos passar, então, para uma plutocracia, onde manda quem tem dinheiro, para uma oligarquia plutocrática, justamente, né? Onde aqueles que têm dinheiro vão deter também o poder e vão governar. O dinheiro passa a ser, portanto, o critério de autoridade, o critério de sabedoria, o critério de força, o critério de tudo. Passa a ser predominante, então, a quantidade e não mais a qualidade. O dinheiro suplanta a honra, o dinheiro suplanta a inteligência. E aí, portanto, a classe que mais tem dinheiro vai ser a classe dos comerciantes, dos burgueses, né? E que vão empregar no seu poder econômico, nas suas atividades econômicas, os operários e mesmo os camponeses em âmbito mais rural. E isso vai causar uma terceira revolta, porque os camponeses e os operários, enfim, aqueles que são governados pelos burgueses, vão querer também participar do poder, né? Porque já foi questionado esse princípio das honras, já foi questionado esse princípio né, o princípio sacerdotal de uma autoridade superior. Portanto, se o que prevalece é a igualdade, se não mais uma distinção qualitativa entre os indivíduos e entre as castas, né, se a distinção é meramente quantitativa, porque também o camponês não pode participar dos lucros, né, de seu, por exemplo, senhor feudal, né, de seu patrão, porque o operário não pode participar dos lucros do seu patrão. E, portanto, nós vamos ter essa revolta entre os servos, entre, né, os operários, contra, né, os seus chefes, né, de fábrica, os seus comerciantes, o seu artesão, enfim. E nós vamos ter esse terceiro estágio do processo revolucionário, na qual os trabalhadores se revoltam contra justamente os burgueses, né? E que corresponde no indivíduo, né, à própria necessidade básica, suplantando mesmo a vontade, né? Mesmo a vontade, mesmo ideais mais nobres, enfim, agora são as necessidades básicas que passam a dominar e a tiranizar o próprio indivíduo. Então, há uma decadência do indivíduo, corresponde também a uma decadência da sociedade. E aí esse é o ponto, porque aí a gente vai chegar numa tirania. Por quê? Porque o povo, a massa, o homem massa, ele não tem poder por si mesmo. A massa por si mesma é algo desgovernado, é algo caótico, é algo não direcionado. Né? Só que para ela tomar o poder, para ela justamente suplantar a classe burguesa, que é o que ela tanto quer, ela precisa eleger um líder. Né? Até justamente para que ela tenha meios de atuação, porque o povo em si mesmo é um conceito abstrato. O que é o povo? Então ela precisa de um líder. E esse líder, para ter força suficiente para desbancar o poder do dinheiro, para desbancar essa plutocracia, precisa acumular muito poder. Né? Muito poder, e justamente precisa reunir essa massa toda para fazer uma revolução. E aí nós vamos ter, portanto, essa tirania, né? Essa tirania das massas, mas na qual um tirano específico, né, que representa todas as massas, ele vai governar com mão de ferro. Né? E aí ocorre esse momento em que a sociedade toda é nivelada por baixo, em que ocorre aquilo que Aristóteles fala também na sua política, esse corte das espigas, né, para nivelar. Né? Não pode ter mais uma espiga de milho mais alta que a outra, não, todos têm que ser iguais, né? Porque agora o que importa é justamente isso, essa igualdade absoluta. Né? E aí é uma sociedade que já vive para satisfazer as necessidades mais básicas por elas mesmas, não há mais valores superiores, não há mais elementos aristocráticos, tudo isso é visto como
o individualismo tosco, tudo isso é visto como pura vaidade, enfim, como algo desnecessário, né? Então, nesse momento também a casta contemplativa passa a ser ainda mais ridicularizada, passa a estar ainda mais abaixo de tudo. Então nós temos essa terceira etapa, né, e última, de certo modo, da revolução. Nesse momento, a sociedade se torna inteiramente injusta, porque ocorreu o oposto de justiça para Platão. Os mais baixos é quem governa, e os mais nobres são os governados, são os que estão de joelhos perante justamente, né, uma elite tirana, né, e movida puramente por paixões desgovernadas, por paixões desordenadas, né, por suas necessidades mesmo mais básicas e baixas, né, pelas partes mais inferiores do indivíduo, são essas partes inferiores também da sociedade que passam a governar. Então ocorre essa inversão oposta, né? E esse é o último estágio de degradação de uma sociedade, né? E a partir daí, então, simplesmente não há mais como se degradar. Realmente, a partir desse caminho para a própria extinção de um corpo social, né? Veja que Cícero também, no seu livro homônimo, ao de Platão, na sua República, também concebe esse mesmo processo revolucionário. Então, isso ocorreu também na sociedade romana, né? De uma monarquia, enfim, sacerdotal, mesmo uma monarquia que seja mais guerreira, ela decai para uma oligarquia, para um governo de poucos, né? Que vai decaindo para uma própria plutocracia e depois decai para a democracia. Então isso é muito comum, isso acontece mesmo nas sociedades mais antigas, isso aconteceu. O Fustel de Coulanges, no seu livro sobre a cidade antiga, vai fazer essa mesma relação, vai descrever esse mesmo processo, né, da decadência de uma monarquia, né, para uma oligarquia ou para uma aristocracia, né, que depois degenera a oligarquia e depois decai novamente para a república ou democracia. E é interessante que o Coulanges vai associar muito isso à mudança na religião. Por quê? Porque a religião grega, né, a gente já falou isso no vídeo do Spengler, era muito apolínea, né? Era aquela religião que realmente divinizava os antepassados, as coisas mesmo concretas, né? Terrenas, enfim. Então, quanto menor era o núcleo de abrangência de uma sociedade, mais forte era o vínculo, né? Então, se inicialmente predominava as famílias, nós tínhamos então a divindade como divindade o próprio pai, o próprio pai, né, o pátria familias daquele sujeito, daquela família, né? E a partir de então que o culto vai se expandir, nós vamos democratizando mais, né? Esse Deus vai se universalizando e nós vamos tendo, portanto, uma tendência mais à democracia sempre, né? Então, quando começa a se reunir em fratas, em clãs, em tribos, enfim, já começa a haver uma oligarquia, por quê? Porque os deuses já passam a ser mais justamente da própria sociedade, do próprio coletivo, e não mais puramente individuais, né? Então, o Coulanges associa esse processo revolucionário e vai dizer que ocorreu também na Cidade Antiga, nessa passagem justamente da monarquia para uma tirania, mas associa a própria mudança religiosa, né? Uma degeneração do espírito apolíneo que vai se expandindo cada vez mais e, portanto, vai perdendo sua raiz e a sua força, né? Por outro lado, nós vamos observar que a sociedade antiga, a sociedade medieval, ela passa por esse mesmo processo. Então, essa destruição da sociedade antiga segue-se o advento do cristianismo. E se no início nós tivemos o fim do Império Romano pelas invasões bárbaras, o Império Romano já cristianizado, nós vamos ter toda uma sociedade reconstruída pela sabedoria e força da Igreja Católica, né? As pessoas vão para os campos durante as invasões bárbaras, mas aos poucos a sociedade medieval começa a se reurbanizar. E, portanto, nós vamos ter novamente uma sociedade muito tradicional e muito aos moldes das sociedades antigas. Nós vamos ter uma sociedade formada etnicamente pelos germânicos, né? Pelos romanos, latinos, né? E que essa mistura entre o elemento bárbaro, germânico, enfim, nórdico e outros povos, com o elemento latino, essa mistura vai justamente vai formar uma amálgama, né? Informada pela fé cristã. A fé cristã é o principal, a fé católica, né? Vai dar os principais valores para esses dois grupos étnicos se organizarem. E dessa síntese, então, entre cristianismo, germanismo e romanismo, nós vamos ter essa sociedade medieval permeada pela Igreja Católica Romana, por seus valores e princípios, pelo Evangelho, pela revelação de Jesus Cristo, nosso Senhor, né, verdadeiro Deus, e, portanto, somado, né, a esse espírito germânico e românico, nós vamos ter a formação, então, dessa nova sociedade. Essa nova sociedade funcionava muito aos moldes das sociedades tradicionais, que justamente vai ter como governantes, né, ao menos não em sentido pelo menos material, mas sim acima de tudo espiritual, né, porque vão ser aqueles que vão conduzir a sociedade, vão dar os seus princípios, o clero, né, os oratórios, aqueles que rezam, e aí dentro do clero nós vamos ter desde o clero secular, o regular, o florescimento de diversas ordens religiosas, mas são aqueles que eram dedicados, em geral, ao estudo, à contemplação, à ciência, né, à erudição, né, à vivência dos mistérios da religião, enfim, a oração e assim por diante. Então, eram os membros mais espiritualizados da sociedade medieval, eram os sacerdotes, o clero, os religiosos de um modo geral, né?
Segue-se, então, né, aos oratores o elemento dos belatores, que eram os senhores feudais, donos de terras, os cavaleiros, os guerreiros, os aristocratas, aqueles que garantiam a segurança da sociedade, que deveriam, em caso de guerras, né, de invasões dos seus feudos, sempre pegarem armas para proteger os mais fracos, justamente os camponeses e outros que lhes eram submissos. Então nós vamos ter, portanto, os belatores. E ainda nós vamos ter uma terceira casta, né, que é justamente a casta dos laboratores, justamente aqueles que trabalham, né, dos camponeses, ligados sempre à terra, dos lavradores, enfim. E depois a gente vai ter, quando ocorre uma reurbanização da Europa ocidental, nós vamos ter também a própria classe burguesa surgindo dos operários, né? Mas, em primeiro momento, nós vamos ter essa classe campesina, né? Que é justamente essa caça que trabalha, que mais ligada à terra, que tem um modo de vida, né, todo ligado à agricultura, enfim, à sua própria subsistência, a subsistência da sociedade, né? Que garantem, portanto, o alimento, né, de todos. Então, vejo que era uma sociedade muito justa, muito bem ordenada, né? Então, o camponês poderia ter muito bem acesso aos princípios do evangelho, quando ele ouvia um sermão de um sacerdote, ele tinha acesso às alturas de uma filosofia tomista, quando ele ia numa catedral gótica, observava toda aquela arte, né? Mas nós víamos essa ordem em todas as coisas, né? Essa sociedade também vai ser destruída pelas revoluções, né? Quando a gente vai ver, quando ocorre essa reurbanização da Idade Média, surge também essa casta mais associada ao artesanato, às corporações de ofício, as guildas, né, que é a burguesia, enfim, né, nas corporações de ofício nós tínhamos as relações entre mestre e aprendiz, né? Isso pode ser um tema de vídeo à parte, essa questão envolvendo relações de trabalho, capitalismo, revolução industrial, mas enfim. Mas o fato é que também, né, a burguesia medieval era uma burguesia ordenada, tudo, né, que se pautava pelas corporações de ofício, né, que tinha uma ética do trabalho toda permeada pela fé católica, por valores tradicionais, enfim. A ruptura primeira que ocorre nesse processo todo, essa sociedade toda, se dá com o protestantismo. Martinho Lutero, em 1517, né, ao lançar as suas 95 teses, começa a questionar a autoridade da igreja, né? Ele é um heresiarca, enfim, ele vai defender que justamente a fé ela não deve ser guardada por sacerdotes, pela igreja, né? Não deve haver um magistério oficial interpretando a fé, mas cada um detém por si mesmo a inspiração do Espírito Santo para tirar das próprias escrituras, para fazer um juízo das próprias escrituras, que melhor lhe convier a sua salvação, a sua basta a fé, né? Não precisa de obras, não há necessariamente um esforço necessário para você se salvar. Né? Claro que a teologia católica concebe também a necessidade da graça divina, o pelagianismo é uma heresia condenada, mas em síntese, o ponto não é que entra em polêmicas teológicas, o que Lutero vai dizer é o seguinte: você não precisa dos sacramentos, de uma autoridade oficial te tutelando. Então agora você pode, você mesmo, ler a Bíblia e confiar em Deus, né? Que você vai se salvar simplesmente. A partir de então, a autoridade da igreja perde força e a autoridade dos nobres é elevada, né? Então isso também, a doutrina de Lutero serviu para muitos nobres que queriam se ver livres da autoridade da igreja. Então essa é uma época na qual o espírito guerreiro começa a suplantar o sacerdotal, a igreja começa a ser colocada de escanteio. Então palácios são construídos em alturas maiores, né, até do que as grandes catedrais góticas, por exemplo, né? É a época do absolutismo também, que Lutero, tirando a autoridade da igreja, vai empoderar mais os nobres, passa a predominar. Então, cada reino, a sua religião, né? Então, os príncipes passam a adotar esse princípio. Então, não é mais agora a igreja que manda, não. A religião do príncipe vai ser a religião do povo e ponto. E não o contrário, né? O príncipe que se amoldava antes à igreja, né? Claro que tudo isso também vai ser um reflexo dessa briga que teve, a gente já falou isso um pouco no vídeo do Dante, entre a caça guerreira e sacerdotal, que sempre permeou a Idade Média, né? Na querela das investiduras, né, no gibelinismo, enfim, em outros momentos históricos. Mas isso vai encontrar um eco muito forte, né, em Lutero, quando ele tira realmente a autoridade da igreja, quando ele retira esse poder dos sacerdotes católicos, né? Então essa é a primeira revolução, né? Vai surgir o absolutismo, com o rei Luís XIV, por exemplo, né? L'état c'est moi, o Estado sou eu. Então ele é o rei sol, ele é tudo, não é mais o Papa que manda, mas é o Império agora que está acima. E com isso nós vamos ter as heresias também, o galicanismo, que coloca a autoridade real acima da sacerdotal, o rei passa a querer mandar na igreja. Né? Na Inglaterra, então, se cria uma própria igreja estatal, que é o anglicanismo, né? E várias outras, né? Surgem as teorias para justificar o direito divino dos reis, né? Não que, claro, toda autoridade vinha de Deus, mas começa a se dar uma autoridade quase que absoluta, né, ao rei. Né? Então, essa é a primeira fase evolucionária, né? A nobreza aristocrática começa a se colocar acima da autoridade sacerdotal católica. Né? Então, isso vai gerar também problemas, porque justamente agora a honra passa a ser o único princípio predominante, só que essa mesma honra vai se degenerando, essa nobreza começa a ficar muito acomodada, começa a surgir uma nobreza de corte, que não é mais aquela nobreza guerreira que se esforça, mas que se perde em vaidades,
enfim, né, aquela famosa nobreza de peruca branca, né, ridicularizada sempre, né, sobretudo na França, que ficou bem caricato isso daí, na Inglaterra também. E isso vai gerar também, como sempre, a inveja por parte da classe burguesa, que se vê obrigada a sustentar com muitos impostos, né? E que se vê, inclusive, enriquecendo, que se enxerga, bom, eu estou comandando agora essa sociedade, mas né, eles têm esse privilégio de nascimento e eles vão continuar no topo. Não, isso tem que acabar. Então essa classe burguesa vai começar a pregar direitos iguais, enfim, pelo menos uma igualdade perante a lei, e isso vai resultar na Revolução Francesa, né? Claro que nós tivemos também elementos operários muito fortes na Revolução Francesa, né, o jacobinismo, mas o que vai triunfar vai acabar sendo, sobretudo, né, com a revolta que Napoleão vai, vai causar, o que vai triunfar é o governo girondino napoleônico, né? E, portanto, o princípio burguês em um primeiro momento, a liberdade formal perante a lei, a época dos direitos e garantias individuais, a época das liberdades, né? Liberdades que são concebidas sem um critério racional, sem um critério moral, sem a tutela da igreja, né? Enfim, então a autoridade da igreja já era questionada, muito antes vai ser questionada mais ainda, né, pelos iluministas. E aí nós vamos ter essa segunda etapa do processo revolucionário, na qual a burguesia destrona a nobreza. As monarquias, portanto, ou aristocracias vão ser substituídas por governos, né, democráticos republicanos, né, por governos constitucionais, enfim. Então essa segunda etapa do processo revolucionário deflagrado em 1789. Como a terceira e última etapa, nós vamos ter esse clássico momento em que também os proletários cansados, né, da exploração burguesa, né, de uma burguesia que agora não tem mais travas morais da Igreja Católica, que não obedece mais a uma ética do trabalho dentro das corporações de ofícios, que é uma ética de trabalho ordenada, ritmada, na qual o mestre ensinava princípios ao aprendiz e quase que o tinha como membro da família, na qual justamente se busca o lucro pelo lucro e a produção em massa, né? Se dá valor à quantidade não mais à qualidade, que realmente aliena o trabalhador, ocorre esse processo de alienação que Marx vai chamar, e com razão, de certo modo, né? Porque o trabalhador agora não tem mais a noção de todo o processo produtivo, mas somente parte dele. Nós vamos ter, portanto, essa rixa muito grande, né, da classe operária contra a classe burguesa, e aí nós vamos ter esse terceiro processo revolucionário, né, que vai encontrar ecos na doutrina de Karl Marx, né, mas que vai ser deflagrado oficialmente, né, pelo menos vai chegar ao poder de uma sociedade com a Revolução Russa de 1917, né, com a chegada dos bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin, ao poder, na qual, portanto, os operários, os proletários, em tese, governariam. Né? E vai acontecer justamente isso, eles vão dar poderes a um tirano que seria o representante, né, dos interesses dessa classe para ter força suficiente contra a burguesia, contra mesmo os antigos aristocratas, enfim. Né? Então esse é o último estágio, e a partir daí nós vamos caminhando sempre por uma democratização cada vez mais, para uma massificação cada vez maior, né, da sociedade, para uma cultura de massas, enfim, na qual não se preza nunca mais pela qualidade, mas sim pela quantidade. Nós estamos no reino da quantidade. Essa é a verdade. Então esse é o terceiro e último estágio da Revolução. E é curioso que isso vai estar presente em vários autores católicos, né? Essa teoria está presente em outros autores também, de outras correntes religiosas, inclusive, né? Nós vimos em Platão, nós vimos em Cícero, porque realmente é um processo que ocorre em todas as sociedades, né? É meio que uma tendência, né? A degradação é uma tendência, né, da sociedade humana. E dentro dos autores tradicionalistas católicos, nós tivemos dois que abordaram com maior sistematicidade essa ideia das revoluções, que em primeiro momento foi o Plínio Corrêa de Oliveira, no seu livro Revolução e Contra-Revolução, né? Ele descreve também com muitos detalhes esse processo revolucionário. E o Plínio tinha uma tese central de que essas revoluções, né, eram causadas pelas paixões humanas. Então, justamente o que levaria então um corpo social a se degenerar em uma classe social inferior, querer subjugar a superior, seria justamente as paixões, que começariam no próprio indivíduo, né? O indivíduo desgovernado, né, com paixões desordenadas, seria, portanto, capaz de levar também aqueles outros que são desgovernados também por suas paixões ao poder. Né? Então, o que levaria o processo revolucionário seria sim, as paixões mesmo humanas, paixões sem freio, né? Por outro lado, o professor Orlando Fedeli, né, na sua dissidência com a TFP, que se deu por outros motivos, mas ao elaborar sua teoria própria das três revoluções, ao analisar esse processo histórico ocidental, né, com suas bases, enfim, ele vai dizer que ocorre o contrário, porque ele tem um raciocínio muito interessante que é o seguinte: paixões não mandam em nada, paixões, né, as massas são por si mesmas desgovernadas, desorientadas, desordenadas. Portanto, o que causa uma revolução, o que causa justamente esse ímpeto revolucionário, né, não são de modo algum as paixões. Ao contrário, as paixões são meios, né?
Então, as paixões são utilizadas, mas elas não são a força principal, o leitmotiv, né, a força motriz. Isso não. A força principal de uma revolução é a própria inteligência. Claro que é uma inteligência desordenada, uma inteligência que trabalha para o mal, mas a inteligência são os princípios que levam à revolução, porque uma paixão por si mesma é desordenada, ela não faz nada, algo que é desordenado não chega a algum lugar, ela precisa estar ordenada, e para ter ordem, portanto, precisa de uma inteligência ali por trás. E, portanto, para o professor Orlando Fedeli, toda a revolução ocorreria quando nós tivéssemos o elemento gnóstico, né, e o elemento panteísta. Na síntese desses dois elementos é que se deflagraria o processo revolucionário. Isso se evidencia claramente na primeiro estágio da Revolução, que é a Revolução Protestante de Lutero, em que nós tivemos um elemento intelectualista muito forte, que é a doutrina nominalista de Guilherme de Ockham, né, que vai trazer o seu racionalismo, ele vai negar os universais, vai dizer que, portanto, só existe aquilo que a gente vê, os universais não têm existência em si mesmo, né, mas somente as coisas concretas, né. Ele vai negar essa questão dos gêneros e vai dizer que, portanto, só existe, por exemplo, essa questão da rosa. Não existe rosa em si, é uma mera palavra, uma mera fatos votis. O que existe é a rosa concreta que eu enxergo na minha frente. Né? Então, a doutrina nominalista de Ockham é extremamente racionalista, vai influenciar Lutero, ao mesmo tempo que nós vamos ter também correntes místicas por trás do protestantismo. Nós vamos ter, por exemplo, os anabatistas, também muito místicos. Aliás, os anabatistas eram precursores já de um ideal mais socialista, né? Mas não só, nós vamos ter também mesmo os pentecostais, os quakers, né, que são os pentecostais da época, mas um pietismo muito forte, né, já de certo modo prefigurado. A devoção moderna, ela foi novamente um primor da espiritualidade católica, mas ela degenerou, né, a degeneração dela leva a esse pietismo protestante, de que você tem que confiar em Deus cegamente, só rezar, pouco importa o estudo, né, então esse pietismo também é muito ligado à teologia do mestre Eckhart, né, mais gnóstico, enfim, mais espiritualista, né, combinado com o nominalismo de Ockham, é o que vai levar ao protestantismo, essa síntese entre esses dois elementos. Né? Então, é o pietismo e o nominalismo. Por outro lado, na Revolução Francesa, a gente vê isso muito claramente também. A gente vai ver que existe uma corrente espiritualista mística muito cultivada nas seitas secretas, né, nas sociedades maçônicas. Vale lembrar que a Revolução Francesa é deflagrada oficialmente, ao menos historicamente, né, em 1789, com a tomada da Bastilha, mas ela é gestada pelas lojas maçônicas, que teve a sua fundação oficial, né, de modo separado da igreja, não mais como uma corporação de ofício, enfim, operativa, mas de modo puramente especulativo, em 1717, né, com a sua constituição oficial pelo pastor James Anderson. E justamente em 1717 é fundada a primeira loja maçônica oficial, né, especulativa e não mais operativa, e ela que vai gestar justamente, né, a Revolução Francesa internamente, né, nos seus ideias esotéricos, enfim. E por outro lado, então a gente teve essa corrente mística, e por outro lado o racionalismo, né, dos iluministas, de Voltaire, de homens como Diderot, dos enciclopedistas, enfim, de Rousseau, de filósofos que vão questionar sempre a autoridade da igreja, que vão propor esses direitos e garantias individuais. Né? Essa corrente iluminista também, que foi em primeiro momento gestada na Inglaterra, né, mas lá a coisa ela ficou um pouco mais moderada, ela não chegou a áreas tão revolucionários quanto foi na Revolução Francesa, né? quanto chegou na França. Então, nós vamos ter essa discordância entre esses dois autores, né? Eu tendo a me filiar à tese do professor Fedeli, eu realmente acho que não é possível as paixões desordenadas levarem alguém a governar alguma coisa, tem que ter uma inteligência, ainda que perversa, né? Ou uma inteligência equivocada, mas tem que ter esse princípio intelectual para que dê certo, né? Porque toda sociedade ela é realmente governada pelos princípios intelectuais, mas independente disso, esse é um processo que fez com que a nossa sociedade chegasse onde está hoje, né? Então, a guisa de conclusão, né, nós vemos que realmente esse fenômeno é universal, né? Essas três revoluções ocorrem em várias sociedades, né? Ocorreram em várias sociedades tradicionais, né? Nós vemos que realmente é natural que a sociedade se organize assim, entre intelectuais, guerreiros e aqueles que justamente cultivam as artes materiais, enfim, os burgueses, os operários, os camponeses, mas que justamente o orgulho humano, né? E na história humana a gente vê que essas classes começam a se revoltar interiores, né? E isso leva ao nosso estado atual. Isso é uma tendência realmente, né? E eu acho que é impossível restaurar o ideal antigo. O que a gente tem que fazer é viver conforme a nossa própria vocação individual. Apesar de tudo, eu acho que permanece sempre aquele indivíduo que tem uma vocação mais sacerdotal, o indivíduo que tem uma vocação mais contemplativa, mais intelectual, outro que é voltado para, né, o militarismo, para enfim, as artes, né, mais bélicas, e o outro que é voltado, né, para as profissões liberais, para enfim, as atividades comerciais, para o trabalho físico mesmo, manual e assim por diante.
Então a gente tem que meio que viver independente disso, entender que esse processo revolucionário é cada vez mais avassalador, não há muito o que fazer contra ele, né? Spengler mesmo fala isso também no seu livro A Decadência do Ocidente, né? Que esse processo de decadência da sociedade ocidental ele é inevitável, ele ocorre com todas as sociedades, mas cumpre a gente fazer a nossa parte, né? E cultivar a nossa própria vocação. Cumpre ressaltar que seria uma compreensão muito errada, né? E seria um espantalho atacar a concepção de vocação para uma sociedade tradicional com base no nascimento. Realmente, a tendência de um indivíduo que nasça numa família camponesa é que ele seja camponês, mas não necessariamente. Sociedades tradicionais nunca foram assim 100% determinísticas, não. Né? O indivíduo em que pese ter nascido numa família camponesa, ou burguesa, ou aristocrata não necessariamente tinha vocação própria para aquela própria casta. A vocação mesmo é algo puramente individual, é uma tendência. Né? A teoria das castas é muito mais uma teoria das tendências, dos arquétipos individuais, né? do modo como se organiza um espírito, do modo como um espírito humano se determina, se ele vai mais para um lado sacerdotal, se ele vai mais... do que propriamente falando algo fixo conforme o nascimento, puramente falando. Não que o nascimento não possa ser indicativo de uma vocação superior ou de uma vocação mais comum daquela pessoa, né? Claro que ele pode ser também as condições, né? As circunstâncias, né? Que aquela pessoa está em volta, mas não necessariamente, né? É algo muito mais próprio dele mesmo, enquanto indivíduo, para onde ele se determina e se inclina, né? Do que necessariamente determinado por circunstâncias puramente externas, né? Família, economia, situação financeira, assim por diante. O indivíduo pode ter uma vocação sacerdotal, intelectual e contemplativa, sendo alguém que tenha nascido, por exemplo, de uma família de operários, e vice-versa. Né? Então, o indivíduo também pode ser nascido de uma família nobre, mas tem uma vocação puramente, a trabalhos mais servis, e isso não é problema nenhum. Realmente é uma questão de respeitar a tendência e a inclinação de cada indivíduo, né? Sobretudo, esse é o cerne da teoria das castas nas sociedades mais tradicionais, né? Na sociedade medieval igualmente. Tanto que na Idade Média nós tivemos pobres, né, camponeses, que depois viraram até papas, né, porque eles tinham vocação sacerdotal, ingressavam no clero, e a partir de então, né, ali eles eram alçados a cargos eclesiásticos mais altos. Né? Então nós tínhamos camponeses que viraram, né, depois a autoridade mais elevada que tinha na cidade medieval, que era o papado. Né? Enfim, a gente pode fazer um vídeo também, vai ficar para um próximo vídeo, porque o tema não se alongar muito, sobre esse processo, essa análise, né, das castas e da decadência da sociedade brasileira. Se a gente for ver a sociedade brasileira também, se inicia com uma sociedade muito orgânica, né, ali na colonização por Portugal, muito aos moldes mesmo de uma sociedade tradicional antiga, de uma sociedade medieval, e vai se degenerando até chegar nosso panorama atual. Ok? Espero que tenha gostado, e se vocês gostaram também, aproveita para divulgar, curtir e se inscrever no canal, enfim, contamos sempre com o apoio de vocês. Salve Maria!